Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um cara que vive uma vida super normal, trabalha de boa numa loja tipo Leroy Merlin, mora sozinho, tudo bem simples. O nome dele é Robert McCall. Ele é educado, discreto, gosta de ler livros e parece ser só mais um cara comum, desses que ninguém presta muita atenção. Mas, meu amigo, ele guarda um segredo pesado. Esse tal McCall já foi um agente muito treinado do governo, tipo espião ninja mesmo, e agora ele só quer viver em paz. Só que, claro, a paz dele não dura muito. Toda noite ele vai para uma lanchonete 24 horas, leva um livro e fica lá tomando um chá. Nesse lugar, ele começa a conversar com uma garota chamada Terry, que parece ser só uma adolescente simpática, mas que na real tá presa numa vida muito difícil. Ela é forçada a se prostituir por um grupo da máfia russa. McCall vê que ela é boa pessoa e tenta ajudar, mas não força nada. Até que um dia ela apanha tanto que vai parar no hospital. Aí ele percebe que não pode mais ficar só assistindo. E é aí que o McCall, que parecia todo calmo, vira uma máquina de destruir bandido. Ele tenta resolver na conversa primeiro. Vai até os caras que controlam a Terry e oferece dinheiro para libertarem ela. Eles riem da cara dele. Erro fatal. Em segundos, McCall desliga todos eles. Tipo cena de videogame mesmo. A partir daí, ele vira alvo da máfia inteira. Mas ao invés de fugir, ele resolve ir até o fim e acabar com todo o sistema sujo dos russos. Só que não é só com os russos que ele mexe, não. Tem policial corrupto, dono de puteiro, segurança armado, gerente de loja explorador. McCall vai passando por tudo isso e limpando a sujeira. E sempre daquele jeito dele. Calmo, calculado, planejando tudo, usando até objetos simples como saca-rolhas, martelos ou até garfos de cozinha. É como se fosse um justiceiro que usa qualquer coisa como arma e sempre vence. Ah, e claro, a máfia russa manda um outro monstro atrás dele. Ted, um cara frio, cruel, tipo um assassino profissional. A treta entre os dois vai crescendo até que explode num combate final dentro da própria loja onde McCall trabalha. E não é só porrada. Ele usa armadilhas, táticas, sombras, tudo no maior estilo eu sou a justiça e você vai pagar. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma. Esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo, ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio, gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente.
Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá, ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele, sempre aparece com o mesmo visual, maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela tá metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha pra ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá pra simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. É aqui que a vida tranquila de McCall começa a ruir. Ele percebe que tem pessoas más demais nesse mundo e que se ele não fizer nada, ninguém vai fazer. Ele não é mais um agente do governo, não tem autorização para matar ninguém, mas também não precisa, porque ele sabe como agir e está pronto para usar tudo o que aprendeu para proteger quem precisa, mesmo que isso signifique colocar a própria vida em risco. Ou seja, o McCall da loja de construção e dos livros à noite ainda é o mesmo cara treinado para lidar com monstros. Só estava dormindo. Mas a dor da Terry acordou esse lado dele. E agora, meu amigo, quem vai sofrer são os bandidos. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma, esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e tá acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele. Sempre aparece com o mesmo visual. Maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta, e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve.
sobre os livros, sobre música ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela tá metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha pra ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá pra simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. Imagina um cara que vive uma vida super normal, trabalha de boa numa loja tipo Leroy Merlin, mora sozinho, tudo bem simples. O nome dele é Robert McCall. Ele é educado, discreto, gosta de ler livros e parece ser só mais um cara comum, desses que ninguém presta muita atenção. Mas, meu amigo, ele guarda um segredo pesado. Esse tal McCall já foi um agente muito treinado do governo, tipo espião ninja mesmo, e agora ele só quer viver em paz. Só que, claro, a paz dele não dura muito. Toda noite ele vai para uma lanchonete 24 horas, leva um livro e fica lá tomando um chá. Nesse lugar, ele começa a conversar com uma garota chamada Terry, que parece ser só uma adolescente simpática, mas que na real tá presa numa vida muito difícil. Ela é forçada a se prostituir por um grupo da máfia russa. McCall vê que ela é boa pessoa e tenta ajudar, mas não força nada. Até que um dia ela apanha tanto que vai parar no hospital. Aí ele percebe que não pode mais ficar só assistindo. E é aí que o McCall, que parecia todo calmo, vira uma máquina de destruir bandido. Ele tenta resolver na conversa primeiro. Vai até os caras que controlam a Terry e oferece dinheiro para libertarem ela. Eles riem da cara dele. Erro fatal. Em segundos, McCall desliga todos eles. Tipo cena de videogame mesmo. A partir daí, ele vira alvo da máfia inteira. Mas ao invés de fugir, ele resolve ir até o fim e acabar com todo o sistema sujo dos russos. Só que não é só com os russos que ele mexe, não. Tem policial corrupto, dono de puteiro, segurança armado, gerente de loja explorador. McCall vai passando por tudo isso e limpando a sujeira. E sempre daquele jeito dele. Calmo, calculado, planejando tudo, usando até objetos simples como saca-rolhas, martelos ou até garfos de cozinha. É como se fosse um justiceiro que usa qualquer coisa como arma e sempre vence. Ah, e claro, a máfia russa manda um outro monstro atrás dele. Ted, um cara frio, cruel, tipo um assassino profissional. A treta entre os dois vai crescendo até que explode num combate final dentro da própria loja onde McCall trabalha. E não é só porrada. Ele usa armadilhas, táticas, sombras, tudo no maior estilo eu sou a justiça e você vai pagar. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma. Esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo, ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência.
É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio, gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá, ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele, sempre aparece com o mesmo visual, maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela tá metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha para ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá para simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. É aqui que a vida tranquila de McCall começa a ruir. Ele percebe que tem pessoas más demais nesse mundo e que se ele não fizer nada, ninguém vai fazer. Ele não é mais um agente do governo, não tem autorização para matar ninguém, mas também não precisa, porque ele sabe como agir e está pronto para usar tudo o que aprendeu para proteger quem precisa, mesmo que isso signifique colocar a própria vida em risco. Ou seja, o McCall da loja de construção e dos livros à noite ainda é o mesmo cara treinado para lidar com monstros. Só estava dormindo. Mas a dor da Terry acordou esse lado dele. E agora, meu amigo, quem vai sofrer são os bandidos. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma, esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo, ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e tá acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor,
Pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele. Sempre aparece com o mesmo visual. Maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta, e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música, ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela está metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha pra ela, vê o estrago no rosto dela, e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá pra simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. Imagina um cara que vive uma vida super normal, trabalha de boa numa loja tipo Leroy Merlin, mora sozinho, tudo bem simples. O nome dele é Robert McCall. Ele é educado, discreto, gosta de ler livros e parece ser só mais um cara comum, desses que ninguém presta muita atenção. Mas, meu amigo, ele guarda um segredo pesado. Esse tal McCall já foi um agente muito treinado do governo, tipo espião ninja mesmo, e agora ele só quer viver em paz. Só que, claro, a paz dele não dura muito. Toda noite ele vai para uma lanchonete 24 horas, leva um livro e fica lá tomando um chá. Nesse lugar, ele começa a conversar com uma garota chamada Terry, que parece ser só uma adolescente simpática, mas que na real tá presa numa vida muito difícil. Ela é forçada a se prostituir por um grupo da máfia russa. McCall vê que ela é boa pessoa e tenta ajudar, mas não força nada. Até que um dia ela apanha tanto que vai parar no hospital. Aí ele percebe que não pode mais ficar só assistindo. E é aí que o McCall, que parecia todo calmo, vira uma máquina de destruir bandido. Ele tenta resolver na conversa primeiro. Vai até os caras que controlam a Terry e oferece dinheiro para libertarem ela. Eles riem da cara dele. Erro fatal. Em segundos, McCall desliga todos eles. Tipo cena de videogame mesmo. A partir daí, ele vira alvo da máfia inteira. Mas ao invés de fugir, ele resolve ir até o fim e acabar com todo o sistema sujo dos russos. Só que não é só com os russos que ele mexe, não. Tem policial corrupto, dono de puteiro, segurança armado, gerente de loja explorador. McCall vai passando por tudo isso e limpando a sujeira. E sempre daquele jeito dele. Calmo, calculado, planejando tudo, usando até objetos simples como saca-rolhas, martelos ou até garfos de cozinha. É como se fosse um justiceiro que usa qualquer coisa como arma e sempre vence. Ah, e claro, a máfia russa manda um outro monstro atrás dele. Ted, um cara frio, cruel, tipo um assassino profissional. A treta entre os dois vai crescendo até que explode num combate final dentro da própria loja onde McCall trabalha. E não é só porrada. Ele usa armadilhas, táticas, sombras, tudo no maior estilo eu sou a justiça e você vai pagar. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma. Esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo.
daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo, ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio, gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá, ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele, sempre aparece com o mesmo visual, maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Teria é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela tá metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha para ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá para simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. É aqui que a vida tranquila de McCall começa a ruir. Ele percebe que tem pessoas más demais nesse mundo e que se ele não fizer nada, ninguém vai fazer. Ele não é mais um agente do governo, não tem autorização para matar ninguém, mas também não precisa, porque ele sabe como agir e está pronto para usar tudo o que aprendeu para proteger quem precisa, mesmo que isso signifique colocar a própria vida em risco. Ou seja, o McCall da loja de construção e dos livros à noite ainda é o mesmo cara treinado para lidar com monstros. Só estava dormindo. Mas a dor da Terry acordou esse lado dele. E agora, meu amigo, quem vai sofrer são os bandidos. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta para casa, janta certinho e vai para uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma, esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum,
ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele. Sempre aparece com o mesmo visual. Maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta, e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música, ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela tá metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha pra ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá pra simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. Imagina um cara que vive uma vida super normal, trabalha de boa numa loja tipo Leroy Merlin, mora sozinho, tudo bem simples. O nome dele é Robert McCall. Ele é educado, discreto, gosta de ler livros e parece ser só mais um cara comum, desses que ninguém presta muita atenção. Mas meu amigo, ele guarda um segredo pesado. Esse tal McCall já foi um agente muito treinado do governo, tipo espião ninja mesmo, e agora ele só quer viver em paz. Só que claro, a paz dele não dura muito. Toda noite ele vai para uma lanchonete 24 horas, leva um livro e fica lá tomando um chá. Nesse lugar, ele começa a conversar com uma garota chamada Terry, que parece ser só uma adolescente simpática, mas que na real tá presa numa vida muito difícil. Ela é forçada a se prostituir por um grupo da máfia russa. McCall vê que ela é boa pessoa e tenta ajudar, mas não força nada. Até que um dia ela apanha tanto que vai parar no hospital. Aí ele percebe que não pode mais ficar só assistindo. E é aí que o McCall, que parecia todo calmo, vira uma máquina de destruir bandido. Ele tenta resolver na conversa primeiro. Vai até os caras que controlam a Terry e oferece dinheiro para libertarem ela. Eles riem da cara dele. Erro fatal. Em segundos, McCall desliga todos eles. Tipo cena de videogame mesmo. A partir daí, ele vira alvo da máfia inteira. Mas ao invés de fugir, ele resolve ir até o fim e acabar com todo o sistema sujo dos russos. Só que não é só com os russos que ele mexe, não. Tem policial corrupto, dono de puteiro, segurança armado, gerente de loja explorador. McCall vai passando por tudo isso e limpando a sujeira. E sempre daquele jeito dele. Calmo, calculado, planejando tudo, usando até objetos simples como saca-rolhas, martelos ou até garfos de cozinha. É como se fosse um justiceiro que usa qualquer coisa como arma e sempre vence. Ah, e claro, a máfia russa manda um outro monstro atrás dele. Ted, um cara frio, cruel, tipo um assassino profissional. A treta entre os dois vai crescendo até que explode num combate final dentro da própria loja onde McCall trabalha. E não é só porrada. Ele usa armadilhas, táticas, sombras, tudo no maior estilo eu sou a justiça e você vai pagar. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada,
super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma. Esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo, ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio, gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá, ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele, sempre aparece com o mesmo visual, maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela tá metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha para ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá para simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. É aqui que a vida tranquila de McCall começa a ruir. Ele percebe que tem pessoas más demais nesse mundo e que se ele não fizer nada, ninguém vai fazer. Ele não é mais um agente do governo, não tem autorização para matar ninguém, mas também não precisa, porque ele sabe como agir e está pronto para usar tudo o que aprendeu para proteger quem precisa, mesmo que isso signifique colocar a própria vida em risco. Ou seja, o McCall da loja de construção e dos livros à noite ainda é o mesmo cara treinado para lidar com monstros. Só estava dormindo. Mas a dor da Terry acordou esse lado dele. E agora, meu amigo, quem vai sofrer são os bandidos. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma,
esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele. Sempre aparece com o mesmo visual. Maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta, e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música, ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela está metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha pra ela, vê o estrago no rosto dela, e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá para simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. Imagina um cara que vive uma vida super normal, trabalha de boa numa loja tipo Leroy Merlin, mora sozinho, tudo bem simples. O nome dele é Robert McCall. Ele é educado, discreto, gosta de ler livros e parece ser só mais um cara comum, desses que ninguém presta muita atenção. Mas, meu amigo, ele guarda um segredo pesado. Esse tal McCall já foi um agente muito treinado do governo, tipo espião ninja mesmo, e agora ele só quer viver em paz. Só que, claro, a paz dele não dura muito. Toda noite ele vai para uma lanchonete 24 horas, leva um livro e fica lá tomando um chá. Nesse lugar, ele começa a conversar com uma garota chamada Terry, que parece ser só uma adolescente simpática, mas que na real está presa numa vida muito difícil. Ela é forçada a se prostituir por um grupo da máfia russa. McCall vê que ela é boa pessoa e tenta ajudar, mas não força nada. Até que um dia ela apanha tanto que vai parar no hospital. Aí ele percebe que não pode mais ficar só assistindo. E é aí que o McCall, que parecia todo calmo, vira uma máquina de destruir bandido. Ele tenta resolver na conversa primeiro. Vai até os caras que controlam a Terry e oferece dinheiro para libertarem ela. Eles riem da cara dele. Erro fatal. Em segundos, McCall desliga todos eles. Tipo cena de videogame mesmo. A partir daí, ele vira alvo da máfia inteira. Mas ao invés de fugir, ele resolve ir até o fim e acabar com todo o sistema sujo dos russos. Só que não é só com os russos que ele mexe, não. Tem policial corrupto, dono de puteiro, segurança armado, gerente de loja explorador. McCall vai passando por tudo isso e limpando a sujeira. E sempre daquele jeito dele. Calmo, calculado, planejando tudo.
usando até objetos simples como saca-rolhas, martelos ou até garfos de cozinha. É como se fosse um justiceiro que usa qualquer coisa como arma e sempre vence. Ah, e claro, a máfia russa manda um outro monstro atrás dele. Ted, um cara frio, cruel, tipo um assassino profissional. A treta entre os dois vai crescendo até que explode num combate final dentro da própria loja onde McCall trabalha. E não é só porrada. Ele usa armadilhas, táticas, sombras, tudo no maior estilo eu sou a justiça e você vai pagar. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma. Esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo, ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio, gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá, ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele, sempre aparece com o mesmo visual, maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela tá metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha para ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá para simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. É aqui que a vida tranquila de McCall começa a ruir. Ele percebe que tem pessoas más demais nesse mundo e que se ele não fizer nada, ninguém vai fazer. Ele não é mais um agente do governo, não tem autorização para matar ninguém, mas também não precisa, porque ele sabe como agir e está pronto para usar tudo o que aprendeu para proteger quem precisa, mesmo que isso signifique colocar a própria vida em risco. Ou seja, o McCall da loja de construção e dos livros à noite ainda é o mesmo cara treinado para lidar com monstros. Só estava dormindo. Mas a dor da Terry acordou esse lado dele. E agora, meu amigo,
Quem vai sofrer são os bandidos. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta para casa, janta certinho e vai para uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma, esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo, ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele. Sempre aparece com o mesmo visual. Maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta, e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais. Só papo leve, sobre os livros, sobre música ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela tá metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha pra ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá pra simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. Imagina um cara que vive uma vida super normal, trabalha de boa numa loja tipo Leroy Merlin, mora sozinho, tudo bem simples. O nome dele é Robert McCall. Ele é educado, discreto, gosta de ler livros e parece ser só mais um cara comum, desses que ninguém presta muita atenção. Mas meu amigo, ele guarda um segredo pesado. Esse tal McCall já foi um agente muito treinado do governo, tipo espião ninja mesmo, e agora ele só quer viver em paz. Só que, claro, a paz dele não dura muito. Toda noite ele vai para uma lanchonete 24 horas, leva um livro e fica lá tomando um chá. Nesse lugar, ele começa a conversar com uma garota chamada Terry, que parece ser só uma adolescente simpática, mas que na real tá presa numa vida muito difícil. Ela é forçada a se prostituir por um grupo da máfia russa. McCall vê que ela é boa pessoa e tenta ajudar, mas não força nada. Até que um dia ela apanha tanto que vai parar no hospital. Aí ele percebe que não pode mais ficar só assistindo.
E é aí que o McCall, que parecia todo calmo, vira uma máquina de destruir bandido. Ele tenta resolver na conversa primeiro. Vai até os caras que controlam a Terry e oferece dinheiro para libertarem ela. Eles riem da cara dele. Erro fatal. Em segundos, McCall desliga todos eles. Tipo cena de videogame mesmo. A partir daí, ele vira alvo da máfia inteira. Mas ao invés de fugir, ele resolve ir até o fim e acabar com todo o sistema sujo dos russos. Só que não é só com os russos que ele mexe, não. Tem policial corrupto, dono de puteiro, segurança armado, gerente de loja explorador. McCall vai passando por tudo isso e limpando a sujeira. E sempre daquele jeito dele. Calmo, calculado, planejando tudo, usando até objetos simples como saca-rolhas, martelos ou até garfos de cozinha. É como se fosse um justiceiro que usa qualquer coisa como arma e sempre vence. Ah, e claro, a máfia russa manda um outro monstro atrás dele. Ted, um cara frio, cruel, tipo um assassino profissional. A treta entre os dois vai crescendo até que explode num combate final dentro da própria loja onde McCall trabalha. E não é só porrada. Ele usa armadilhas, táticas, sombras, tudo no maior estilo eu sou a justiça e você vai pagar. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma. Esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo, ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio, gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá, ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele, sempre aparece com o mesmo visual, maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Teria é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela tá metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha para ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou.
Não dá para simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. É aqui que a vida tranquila de McCall começa a ruir. Ele percebe que tem pessoas más demais nesse mundo e que se ele não fizer nada, ninguém vai fazer. Ele não é mais um agente do governo, não tem autorização para matar ninguém, mas também não precisa, porque ele sabe como agir e está pronto para usar tudo o que aprendeu para proteger quem precisa, mesmo que isso signifique colocar a própria vida em risco. Ou seja, o McCall da loja de construção e dos livros à noite ainda é o mesmo cara treinado para lidar com monstros. Só estava dormindo. Mas a dor da Terry acordou esse lado dele. E agora, meu amigo, quem vai sofrer são os bandidos. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta para casa, janta certinho e vai para uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma. Esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele. Sempre aparece com o mesmo visual. Maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta, e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música, ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela está metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá para ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha para ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá para simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. Imagina um cara que vive uma vida super normal, trabalha de boa numa loja tipo Leroy Merlin, mora sozinho, tudo bem simples. O nome dele é Robert McCall. Ele é educado, discreto, gosta de ler livros e parece ser só mais um cara comum, desses que ninguém presta muita atenção.
Mas, meu amigo, ele guarda um segredo pesado. Esse tal McCall já foi um agente muito treinado do governo, tipo espião ninja mesmo, e agora ele só quer viver em paz. Só que, claro, a paz dele não dura muito. Toda noite ele vai para uma lanchonete 24 horas, leva um livro e fica lá tomando um chá. Nesse lugar, ele começa a conversar com uma garota chamada Terry, que parece ser só uma adolescente simpática, mas que na real tá presa numa vida muito difícil. Ela é forçada a se prostituir por um grupo da máfia russa. McCall vê que ela é boa pessoa e tenta ajudar, mas não força nada. Até que um dia ela apanha tanto que vai parar no hospital. Aí ele percebe que não pode mais ficar só assistindo. E é aí que o McCall, que parecia todo calmo, vira uma máquina de destruir bandido. Ele tenta resolver na conversa primeiro. Vai até os caras que controlam a Terry e oferece dinheiro para libertarem ela. Eles riem da cara dele. Erro fatal. Em segundos, McCall desliga todos eles. Tipo cena de videogame mesmo. A partir daí, ele vira alvo da máfia inteira. Mas ao invés de fugir, ele resolve ir até o fim e acabar com todo o sistema sujo dos russos. Só que não é só com os russos que ele mexe, não. Tem policial corrupto, dono de puteiro, segurança armado, gerente de loja explorador. McCall vai passando por tudo isso e limpando a sujeira. E sempre daquele jeito dele. Calmo, calculado, planejando tudo, usando até objetos simples como saca-rolhas, martelos ou até garfos de cozinha. É como se fosse um justiceiro que usa qualquer coisa como arma e sempre vence. Ah, e claro, a máfia russa manda um outro monstro atrás dele. Ted, um cara frio, cruel, tipo um assassino profissional. A treta entre os dois vai crescendo até que explode num combate final dentro da própria loja onde McCall trabalha. E não é só porrada. Ele usa armadilhas, táticas, sombras, tudo no maior estilo eu sou a justiça e você vai pagar. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho. Mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma. Esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo, ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e está acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio, gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá, ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele, sempre aparece com o mesmo visual. Maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida.
Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela tá metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha pra ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá pra simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. É aqui que a vida tranquila de McCall começa a ruir. Ele percebe que tem pessoas más demais nesse mundo e que se ele não fizer nada, ninguém vai fazer. Ele não é mais um agente do governo, não tem autorização para matar ninguém, mas também não precisa, porque ele sabe como agir e está pronto para usar tudo o que aprendeu para proteger quem precisa, mesmo que isso signifique colocar a própria vida em risco. Ou seja, o McCall da loja de construção e dos livros à noite ainda é o mesmo cara treinado para lidar com monstros. Só estava dormindo. Mas a dor da Terry acordou esse lado dele. E agora, meu amigo, quem vai sofrer são os bandidos. Seguinte, imagina um cara que você vê passando na rua e nem dá bola. Ele anda devagar, tem o cabelo todo certinho, sempre com a camisa bem passada, super educado. Ele parece ser só mais um tiozinho tranquilo, desses que não incomodam ninguém. Esse é o Robert McCall. Ele vive sozinho, mora num apartamento super limpo e organizado, não tem família por perto, não tem amigos de infância ligando, nada. A vida dele é um repeteco todo dia. Acorda, arruma a cama direitinho, vai pro trabalho numa loja de ferramentas e construção, ajuda todo mundo por lá, volta pra casa, janta certinho e vai pra uma lanchonete 24 horas com um livro na mão. Mas calma, esse jeitinho calmo é só a pontinha do iceberg. Por trás daquele cara que parece inofensivo, tem um passado sinistro. McCall já foi um agente treinado pelo governo, daqueles que fazem missões secretas e somem sem deixar rastro. Ele era especialista em matar, se infiltrar, desaparecer, planejar, tudo isso no modo mais silencioso possível. Só que ele cansou dessa vida, perdeu a esposa, ficou de luto e decidiu se aposentar de vez. Queria paz, sossego e uma vida sem sangue. Então ele se esconde nessa rotina pacata para tentar ser só mais um no mundo. Agora, olha que interessante. Mesmo tentando levar essa vida comum, ele não consegue deixar de ser o que ele é. Ele cronometrava quanto tempo levava para fazer certas coisas, tipo amarrar o sapato, cozinhar um ovo ou até pegar um objeto na gaveta. Tudo como se estivesse sempre se preparando para uma situação de emergência. É como se o cérebro dele ainda estivesse no modo missão secreta, mesmo sem ter nenhuma acontecendo. No trabalho, ele é um exemplo. Sério, o cara é tipo aquele colega que ajuda todo mundo. Tem um jovem chamado Ralph, que trabalha na segurança da loja, mas quer muito virar atendente no balcão de ferramentas. Só que ele não tem confiança e tá acima do peso. McCall começa a treinar o garoto, dá apoio, incentiva ele a comer melhor, pegar firme, correr atrás do sonho. Ele não força, mas empurra com jeito, sabe? Tipo aquele tio gente boa que quer ver o moleque crescer. E aí entra a parte da noite. Todo dia, antes de dormir, McCall vai para essa lanchonete 24 horas. Sempre leva um livro diferente. Ele tem uma meta de ler 100 livros que a esposa queria ler com ele. E lá ele conhece uma garota chamada Terry, que senta perto dele. Sempre aparece com o mesmo visual. Maquiagem pesada, roupas chamativas e uma tristeza no olhar. Ela é bem novinha, mas já está vivendo como adulta, e da pior forma possível. Aos poucos, eles começam a conversar. Nada demais, só papo leve. Sobre os livros, sobre música, ou sobre o que ela gostaria de ser se pudesse mudar de vida. Terry é muito simpática, esperta, mas a gente percebe logo que ela está metida num buraco fundo. Ela trabalha para uns caras perigosos, gente da máfia russa que usa meninas para prostituição. E ela não tá lá porque quer. Ela tenta mostrar um sorriso, mas dá pra ver que por dentro ela tá toda quebrada. E o McCall, com aquele jeitão de quem já viu de tudo na vida, entende direitinho o que tá rolando. Só que ele não se mete
Ainda. Um dia, Terry não aparece na lanchonete. Na outra noite, ela chega toda machucada. Foi espancada por um dos cafetões russos porque tentou se defender. McCall olha para ela, vê o estrago no rosto dela e a gente percebe que algo dentro dele muda. É como se ele tivesse tentado viver uma vida calma, mas agora aquilo acabou. Não dá para simplesmente olhar e ignorar. O justiceiro dentro dele acorda. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.